Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Me conta aí nos comentários como vocês têm passado os dias de vocês, como tem sido esse isolamento social. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Clara, eu sirvo a Deus através do Ministério Cross na Igreja Batista Central de Taguatinga e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês outra vez. Quem não assistiu algum vídeo, ou esse é o primeiro vídeo que está assistindo, eu convido vocês a irem lá na playlist, no nosso canal, na playlist Cross, de 7 a 11 anos, e assistir todos os outros vídeos, que também estão muito legais. Combinado? Bom, para quem não sabe, para quem já sabe também, a gente vem estudando os milagres de Jesus. Esse vai ser o quinto milagre que a gente está contando, é o nosso quinto vídeo. Lembrando vocês que os milagres eles não estão sendo contados na ordem que aconteceram na Bíblia necessariamente. Mas, para quem estiver curioso, o milagre que eu vou contar para vocês hoje foi o segundo milagre que Jesus operou, tá bom? Mas antes de eu começar, de eu falar onde está na Bíblia, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos para que a gente possa orar, tá bom? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Deus, por cada criança, por cada família que está aqui assistindo, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada coraçãozinho, ó Deus. Que eles possam guardar a Tua palavra, Pai, no coração e ser obedientes à Tua palavra. Protege cada família aqui representada e que esse vídeo possa alcançar, Senhor, várias outras crianças que estão sedentas por ouvir da Tua voz, por ouvir de Ti, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, essa é a oração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, eu espero que todo mundo já esteja com a Bíblia aí do lado. Toda vez que vocês vierem assistir o vídeo, é muito importante que vocês já estejam com a Bíblia de vocês, combinado? E hoje a gente vai ler em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Eu vou deixar aqui na tela e vou botar o reloginho aí para vocês procurarem, tá bom? E aí, amém ou misericórdia? Espero que amém, né? Então, eu vou ler e eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? A minha versão é a Nova Versão Internacional. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto que tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa de Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe então Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus disse: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando ele ainda estava a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Então, o milagre que nós vamos falar hoje é sobre a cura do filho de um oficial. E tem muitas coisas interessantes nessa passagem, nesse milagre de Jesus, que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que foi o primeiro milagre que Jesus fez à distância. O que mostra pra gente que o poder de Jesus, ele não pode ser medido em tempo e espaço. Olha que legal, quando o oficial foi até Jesus e implorou que ele curasse seu filho, ele pediu que Jesus viesse com ele, porque ele acreditava que Jesus precisava ir até a criança, olhar para a criança, talvez pegar na criança, para que o milagre fosse feito.
E eu acho que se fosse a gente também ia pensar isso, né? A gente também ia chamar Jesus para ir com a gente até onde estava o nosso filho, ou o nosso parente, enfim. Então, a primeira coisa que o homem fez foi pedir que Jesus viesse. Mas ele disse que não precisava, que o filho já estava curado. Olha que legal. Ele não perguntou o nome da criança, ele não perguntou como a criança era. Talvez ele nem soubesse exatamente onde a criança está. Aliás, ele sabia. Ele sabia quem era a criança, como era, o que a criança tinha, aonde ela estava. Só que ele não precisou perguntar para o pai, porque o nosso Deus, o nosso Jesus é poderoso e ele nos conhece. Então, olha que interessante, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou sem precisar estar lá com a pessoa. O poder dele é enorme. A gente conhece vários super-heróis de desenho, né? Além deles não serem de fato reais, todos eles têm as suas limitações. Então, olha que bacana o fato do nosso herói, além dele ser um herói de verdade, ele é um herói que não tem limites. O poder de Deus não tem limites. Ele cura você na China, no Japão, no Brasil, no México, em qualquer lugar, porque ele nos conhece e ele opera esses milagres independente de onde a gente está. Outra coisa muito legal é que esse oficial, ele estava acostumado a dar ordens, certo? E muitas vezes ele não via essas ordens, ele não estava presente quando ele dava essas ordens. Vou explicar para vocês. Por exemplo, quando a mamãe e o papai falam para vocês assim, terminem de fazer o dever e depois do dever vocês podem assistir televisão. Aí sua mãe ou seu pai, ele vai para o quarto e começa a ler um livro e você fica lá na sala, fazendo o dever, depois do dever, vendo o desenho. Ele não precisou, né, a mamãe e o papai, ficarem o tempo todo ali com vocês para que vocês obedecessem. Vocês obedeceram porque o papai e a mamãe de vocês é uma autoridade dentro da casa de vocês. Certo? Foi? Então, do mesmo jeito, esse homem sabia que como funcionava você ter autoridade sobre alguém. Só que, você pode falar para mim, tia Clara, ele acreditou que o filho dele estava vivo porque ele sabia que Deus tinha autoridade igual ele tinha. Mas não foi só isso. Ele sabia que Jesus tinha uma autoridade parecida com a dele, mas muito maior que a dele. Porque Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as doenças. Só de Jesus abrir a boca e ordenar que o filho ficasse vivo, que o filho fosse curado, toda a doença foi embora. Porque o nosso Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Vocês acreditam, por exemplo, que Jesus tem poder para que esse vírus vá embora? Eu tenho. E eu tenho orado para isso, para que Jesus faça um milagre no nosso mundo, porque ele é capaz de fazer. Então, nessa história do milagre do filho de um oficial, a gente pode perceber o tamanho da autoridade de Jesus. A autoridade de só falar e acontecer, porque a palavra do nosso Jesus é poderosa. Só dele falar, as águas se acalmam, as doenças somem, alguém é curado. Só dele abrir a boca, só dele ordenar, todas as coisas obedecem. Não é legal? Outra coisa muito interessante é que aquele oficial acreditou em Jesus. Ele não ficou em dúvida se Jesus estava ou não falando a verdade. Ele foi para casa e quando chegou lá, ele só teve a confirmação, porque aí os servos disseram o horário que o filho dele tinha sido curado e ele viu que foi o mesmo horário que Jesus abriu a boca e falou: seu filho continuará vivo. E toda a casa dele creu. Então, o meu convite para você nessa manhã é para duas coisas. A primeira, reconheça sempre a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Assim como o seu pai e a sua mãe são autoridades dentro da sua casa, o nosso Jesus, o nosso Deus, é nossa autoridade em toda a nossa vida. A palavra dele precisa ser o nosso guia. Nós precisamos acreditar que a palavra de Jesus tem poder, poder sobre todas as coisas. A segunda é abasteça a sua fé. Aquele oficial teve fé. Ainda que ele não visse o filho dele naquele momento curado, ele foi para casa satisfeito, né? Porque ele sabia que no momento que Jesus tinha dito, o filho dele estaria curado.
Depois ele até teve a confirmação, né? Porque os servos deles disseram o horário e ele confirmou e toda a casa dele creu. Mas a gente precisa ter uma fé pautada, uma fé baseada somente em Jesus. Nada além disso, somente na palavra dele. Combinado? Eu falei duas, mas eu acho que eu quero falar mais uma coisinha aqui para vocês. A gente precisa reconhecer a autoridade de Jesus, a gente precisa ter fé e nós precisamos buscar ao Senhor em todas as situações. O oficial, quando soube que Jesus estava passando por ali, ele saiu da cidade dele e foi atrás, porque ele sabia que a situação do filho dele podia melhorar se Jesus ajudasse. E Jesus é assim conosco, todas as nossas situações, não só doença, né, cura assim, que a gente acha que é maior, né, então uma cura física e tal, mas todas as nossas pendências, todos os nossos problemas, os nossos anseios, os nossos sonhos, a gente precisa colocar nas mãos de Jesus. Assim como aquele oficial foi atrás dele na certeza, nós temos que ir atrás de Jesus na certeza de que ele vai nos ouvir, certo? Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que você possa guardar e espalhar ela por aí. Que o nosso Deus tem autoridade, que a palavra dele tem poder e que é a ele que nós devemos recorrer em todas as situações, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela vida de cada criança, que a Tua palavra possa chegar a esses corações, ó Pai, e que possa gerar frutos, gerar bons frutos. Obrigada por ser nosso melhor amigo, por não nos deixar, ó Pai. Cuida de cada um. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Volta aqui no domingo, mais do que dar o joinha, volta aqui no domingo para a gente conversar sobre outro milagre de Jesus. Combinado? Um beijo muito grande. Estou com muita saudade de vocês. Se você nunca foi numa classe lá na igreja, assim que tudo isso passar, eu espero você lá para a gente dar um abraço bem apertado e poder se conhecer, tá bom? Um beijo grande, que Deus te abençoe. Sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Quebrantado o seu amor, merece da vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.